Olá, meu nome é Marcelo Barbosa. Bem-vindo à aula de número 18 de Excel. Na aula passada, não sei se você se lembra, mas nós construímos esse gráfico de linhas aqui. E a ideia hoje é construirmos um outro gráfico, só que de pizza, e também revisitarmos a função soma-ces. A função soma-ces é uma função de soma condicional, só que ela é diferente da soma-C, porque a soma-C é uma soma condicional quando eu tenho apenas uma condição. E o soma-ces é quando eu tenho várias condições. Nós já aplicamos o soma-ces quando fizemos essa planilha de vendas anuais e utilizamos o soma-ces para somar todos os pedidos de um determinado produto dentro de um determinado mês. Só que dessa vez vamos fazer um soma-ces mais complexo. Ele vai comparar não apenas a igualdade de valores, mas também maior e menor, ou seja, um intervalo de valores. Então hoje a aula vai ser mais complexa, vai ter mais assuntos. Fique comigo até o final. Para fazer tanto o soma-ces mais complexo quanto o gráfico de pizza, nós vamos usar a nossa velha planilha de pedidos. Só que nessa vez vamos implementar algo novo aqui. Vamos colocar um código e um nome de vendedor para cada pedido que foi elaborado. Para isso, a gente vai criar essa aba, a aba de vendedores. Eu já criei essa aba aqui para agilizar um pouco a aula. Você pode parar, dar uma pausa no momento e copiar esses dados aqui. São apenas textos, não tem nenhuma fórmula, nenhuma formatação diferente aqui, apenas negritos e grades. Ou você pode olhar na descrição desse vídeo como é que você pode obter essa planilha que a gente vai utilizar antes da aula e a planilha que ela vai ficar depois da aula. Dá uma olhada na descrição e vê como é que você obtém essas duas planilhas. Ou então você dá uma pausa e copia esse texto aqui, criando essa aba. Bom, agora que você já obteve a planilha ou já digitou esses dados aqui, vamos implementar os vendedores na planilha de pedidos para depois fazer o gráfico de pizza. Aqui na planilha de pedidos, você lembra, não tem o código de vendedor nem o nome do vendedor. Então vamos criar, eu vou criar aqui entre as colunas G e H. Eu vou criar 3 colunas novas, então eu vou marcar H, I e J, clicar com o botão direito, inserir, ele vai inserir 3 colunas. Vou trazer tudo um pouquinho mais para este lado aqui esquerdo, para abrir espaço na tela. Primeira coisa é colocar o código do vendedor. A gente poderia colocar diretamente o nome do vendedor? Sim, só que é incorrer naquele problema que a gente falou algumas aulas atrás. Se você colocar por nome, vai ter problemas quando tiver vendedores com nomes parecidos, quando tiver muitos vendedores, então vai ser mais fácil você controlar por código. Então já vamos implementar desde o início com o código de vendedor, depois o nome do vendedor. Isso ele vai buscar da tabela de vendedores, que a gente vai trabalhar nela daqui a pouquinho. E aqui a comissão desse vendedor. Antes de continuar aqui, claro, a gente tem que implementar essa tabela de vendedores. Então vamos voltar aqui. Está vazio, só tem os textos. Vamos colocar aqui alguns vendedores. Vamos colocar 4 vendedores e deixar espaço para crescer com novos vendedores depois. Se você quiser formatar com zeros à esquerda, vamos fazer isso. A gente já fez isso em outra aula. Marca, dá Ctrl 1, personalizado, e no tipo eu vou colocar 00. Quando eu quero 2 dígitos, se eu quero 3 dígitos, coloco 3 zeros. Pronto, ele vai ficar com zeros à esquerda. Aqui vamos colocar alguns nomes. Agora vamos colocar o percentual de comissão de cada um dos vendedores. Vamos primeiro formatar como percentual. Clica aqui, porcentagem. E agora sim vamos digitar a comissão de cada um. Estou chutando valores aqui, tá? Veja que os números que são quebrados não apareceram. A gente tem que aumentar a quantidade de casas decimais aqui. Pronto. Já temos os percentuais que eu quero. Agora vamos implementar deste outro lado, na aba de pedidos, ele buscar
uma validação do código de vendedor aqui na tabela de vendedores. Semelhante a que fizemos quando habilitamos o código do produto aqui. A gente puxa o código de produto da tabelinha de produtos. Então vamos fazer a mesma coisa aqui para vendedores. Clico aqui no primeiro, até o último, que eu vou fazer valer isso para a planilha toda. Venho aqui em dados, validação de dados, permitir lista. Isso já fizemos em uma outra aula. Vamos fazer igual para vendedores. Onde está a fonte dos dados? Clico aqui, e aí vou lá para a tabela de vendedores e marco a coluna onde tem os códigos dos vendedores. Ok. Pronto. Já está aqui. Agora eu tenho que formatar essas células aqui. Eu não sei que formatação tem aqui. Está contábil, por exemplo. Então, se eu colocar um número aqui de vendedor, por exemplo, 2, ele vai dizer R$2. Eu não quero isso, né? Então, vamos marcar do primeiro ao último. Ctrl 1. E vamos colocar personalizado 00 também. Ok? Agora, quando a gente clicar para dizer o número do vendedor, ele vem com o número correto. Só que eu quero que ele traga o nome do vendedor. Para isso, vamos utilizar a função procx, que também vimos no outro dia. Vou digitar aqui a procura igual a procx. Qual o valor a ser pesquisado? É o código do vendedor. Clica aqui. Ponto e vírgula. Pesquisa matriz. Onde está a tabela de vendedores onde eu tenho que fazer a pesquisa? Está aqui. Ó. Clica aqui. Ponto e vírgula. Onde está a matriz retorno? Ou seja, o que eu quero retornar para aquele campo? Eu quero retornar o nome. Então eu marco a tabelinha de nomes. Note que tem que ser a mesma quantidade de células, a matriz dos códigos e a matriz de retorno da linha 6 a 15, da linha 6 a 15, senão ele vai se perder na hora de retornar. Ponto e vírgula. Se não encontrado, eu coloco o que ali? Posso colocar alguma coisa, por exemplo, vou colocar aspa, que eu não quero retornar nada, eu quero que deixe vazio. Esse é um campo opcional. Fecho parênteses, dou Enter. Pronto, retornou o nome Maria. Vamos ver se o vendedor número 2 é Maria mesmo. Sim, é Maria. Agora, antes de replicar essa fórmula na tela embaixo, vamos acertá-la, porque tem algumas tabelas aqui que tem que ser referência absoluta. Vamos dar F2. A tabela de vendedores, tanto os códigos de vendedor quanto os nomes tem que estar com referência absoluta. Somente o código aqui do lado é que tem que estar referência relativa. Agora vamos pegar e esticar a tela embaixo. procx você já viu em outra aula, eu estou fazendo rapidinho, porque assumo que você já viu. Aqui ficou em formato contábil, vamos tirar esse formato contábil daqui. Vamos deixar formato geral. E aqui ficou tudo zero, né? Ele está assumindo que é um valor vazio. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar tudo isso com a formatação personalizada com um joguinho da velha. Pronto, aí ele vai sumir esse zero aqui. Pronto, vamos testar com mais um vendedor aqui, vendedor 4. E aqui vamos colocar um vendedor 2. E agora eu vou preencher rapidamente com vários códigos de vendedores aqui, para a gente não perder tempo. Aguenta aí. Pronto, agora eu vou centralizar esses códigos para ficar mais legal. Pronto, ele trouxe aqui aleatoriamente vários vendedores de 1 a 4. Agora eu quero trazer a comissão que a gente colocou aqui na tabela. Só que em vez de trazer somente o percentual, eu quero que ele já use esse percentual e calcule qual o valor da comissão usando aquele percentual deste vendedor em cima desse valor total de venda. Então a gente vai fazer em duas etapas. Primeiro eu vou trazer o percentual da comissão para verificar se está funcionando bem a fórmula e aí eu vou multiplicar isso pelo valor total. Tá?
Mas você pode fazer de uma vez também, se quiser. Vai ser semelhante. Vamos fazer um PROC-X, procurando o código do vendedor. Aonde? Ponto e vírgula. Vamos procurar aqui em vendedores, nessa tabelinha, ponto e vírgula. Eu quero retornar o quê? Dessa vez eu não quero o nome, eu quero a comissão. Então marque a coluna de comissões, fecha parênteses, Enter. Então ele trouxe aqui, formato tá, monetário, vamos colocar em formato percentual, aumentar a casa decimais. Exatamente, o Luiz tem percentual de comissão de 1,5, então está correto. Só que eu não quero, como eu falei, só o percentual, eu quero que ele já calcule a comissão em cima desse valor. Então eu vou editar essa fórmula, já sei que ele está trazendo a comissão percentual correto, agora vamos apenas multiplicar pelo valor total de vendas e Enter. Claro que deu errado em percentual, porque a gente tinha deixado em percentual, vamos mudar para formato monetário e pronto, R$ 229,50. Antes de replicar a fórmula lá para baixo, vamos editar e colocar em absoluto o que tem que ser absoluto, que são as referências à tabela de vendedores. E agora replicamos a tela embaixo. Pronto. Comissões estão aqui. Já sei então a comissão que cada vendedor vai receber para cada uma dessas vendas com base nesses percentuais aqui. Se amanhã esse percentual mudar, automaticamente muda o cálculo aqui. Vamos colocar um totalizador aqui embaixo. É sempre interessante a gente colocar esse totalizador. Autossoma, Enter. Pronto. Total de comissões, R$ 83.732. Vamos voltar lá em vendedores. E agora sim, vamos fazer alguma coisa bem legal aqui. Vamos fazer um somatório de vendas por vendedor. Na verdade, essa tabela aqui vai fazer um pouco mais do que isso. Ele vai somar as vendas e a comissão de um vendedor, só que não total. A gente vai primeiro fazer o total, mas na verdade a ideia dessa tabela é eu colocar um período de início e fim, ou seja, uma data de início, uma data de fim, e ele calcular as vendas e a comissão de cada vendedor somente das vendas feitas neste período. Por isso a gente vai usar o soma-Cs com várias condições e utilizando comparação do tipo maior e menor para verificar se as vendas estão dentro desse período. Mas antes de fazer a fórmula mais complexa, comparando o período, vamos apenas trazer a venda e a comissão total desse vendedor aqui. Tá? Como é que a gente vai fazer? Vamos utilizar o soma-C. Vamos lá, igual a soma C. Qual o intervalo onde está a pesquisa? Planilha de pedidos, código do vendedor, até o final. Ponto e vírgula. Qual é o próximo parâmetro? Qual é o critério? O critério é ser igual a este código aqui. E por último, qual o intervalo de soma? O intervalo de soma é onde está o valor total de venda, até o fim. Mesmo número de linhas nos dois parâmetros. Fecha parênteses, Enter. Vamos transformar em formato monetário. Pronto, esse é o total de vendas do João. Vamos alterar a fórmula para transformar em absoluto a tabela de pedidos, tanto os códigos quanto os valores. E agora vamos replicar a tela embaixo. Aqui no último é o total. Então eu vou colocar a soma de tudo isso. É importante a gente fazer essa verificação porque essa soma aqui, 4.731.736, tem que bater com a soma dos pedidos dessa planilha. No caso, bateu a soma, então minha fórmula trouxe corretamente todas as vendas de todos os vendedores, quebrado por vendedor. Vamos fazer a mesma coisa com comissão? Igual a soma C, onde está o intervalo que eu vou pesquisar os códigos de vendedores, aqui em pedidos,
código do vendedor, até o final, ponto e vírgula. Onde está o critério? O critério é este aqui, será igual a este código. E eu vou somar o quê? Dessa vez eu vou somar as comissões. Então vamos indicar a coluna de comissões até o final. Fecha parênteses, Enter. Formato monetário. E vamos editar para colocar absoluto na tabela de pedidos. E agora replicamos a tela embaixo e colocamos uma soma. Vamos deixar esse também em negrito. E esse valor aqui, 80.732, tem que bater com esse aqui, que é a soma de todas as comissões de todos os pedidos. Lembra que eu falei algumas aulas atrás que temos que ter essas somas redundantes para verificar a integridade da planilha. Se esses dois valores aqui não baterem com essas duas somas, tem alguma coisa errada nas suas fórmulas. Só que, lembra, não é exatamente isso que eu queria na ideia inicial. A gente fez, é claro, a fórmula para testar se funciona, mas na verdade eu quero as vendas e a comissão não totais de cada vendedor, mas eu quero por período. Eu vou colocar uma data inicial e uma data final aqui, e eu quero que as vendas e comissões que ele some são apenas de pedidos tirados dentro dessas datas aqui. Vamos fazer isso? Vamos primeiro digitar algumas datas. 1º de maio, 1º de outubro. Vamos mudar a formatação para uma data um pouco mais extensa, né? Pronto, 1º de maio a 1º de outubro, poderia ser qualquer data aqui. Aqui a gente vai ter que redigitar as funções, porque eu não quero uma soma baseada em apenas um critério, e sim em vários critérios. Tem que se ver o código do vendedor, mas também o período dos pedidos. E a função aqui é o soma Cs. Então vou apagar aqui. E vamos digitar o soma Cs, igual a soma Cs. O soma Cs é um pouquinho diferente, porque ele já começa pedindo o intervalo que eu vou somar. Então, como é soma do valor total de vendas, eu venho aqui na tabela de pedidos e vou somar a coluna todinha de valores. Ponto e vírgula. Agora, o primeiro critério, a primeira comparação. Eu quero vendas apenas daquele vendedor. Então, vamos pegar o intervalo do primeiro critério, é o código do vendedor. Então, vamos voltar aqui no começo e vamos marcar a coluna inteirinha de código de vendedor. Ponto e vírgula. Próximo parâmetro, qual é o critério? É o código do vendedor. Então, vamos voltar na planilha de vendedores e clicar aqui. Até nenhuma novidade, né? Estou somando todas as vendas daquele vendedor. Só que não é só esse critério. Vamos colocar ponto e vírgula, porque eu tenho um segundo critério agora. Eu quero que o pedido tenha sido tirado desta data para frente. Então, vamos colocar agora o intervalo de critério número 2. Aqui vai ser a data do pedido. Então, vamos voltar à tabela de pedidos. Vamos lá no começo e vamos marcar toda a coluna de data de pedido, porque é justamente nessa data que eu vou querer filtrar. Ponto e vírgula. E aí que vem a coisa legal. Como é que eu vou comparar essa data toda com essa data aqui? Eu quero que não seja igual a essa data. Se eu simplesmente clicar aqui, ele vai comparar aquela faixa toda com essa data e só vai trazer pedidos desta data. Mas eu não quero isso, eu quero a partir desta data. Então, eu não vou fazer isso, vou apagar isso que eu acabei de fazer. E aqui eu vou colocar um critério de maior ou igual. E quando eu coloco um critério tipo maior, igual, menor, diferente, eu tenho que colocar entre aspas. Então, vou colocar abre aspas, maior ou igual a essa data. E agora eu tenho que fechar aspas e juntar com a identificação daquela célula. Como é que a gente junta dois conteúdos? A gente viu uma aula passada que é o concatenar. E o concatenar abreviado é o E comercial, Shift 7. E aí sim eu aponto para essa célula. Veja, ele está comparando aquela faixa com as datas de pedido e verificando se essas datas são maior ou igual a esta data do F2. Ponto e vírgula, porque não é só isso. Eu quero saber também se a data é igual ou inferior a essa data final.
Então, nós novamente vamos lá para o intervalo de critérios número 3, marcar novamente as datas de pedido, ponto e vírgula, e agora eu quero comparar com o quê? Com esta daqui, né? Só que, lembra, eu quero menor ou igual. Então, eu vou apagar aqui, colocar entre aspas, menor ou igual, fecha aspas, e comercial para juntar com a identificação da célula de data final, que é essa daqui. E agora sim eu fecho parênteses. Então ficou uma fórmula bem grande. Veja, aqui está a coluna a ser somada, que é o valor de vendas. Aqui o primeiro critério, que é código de vendedor lá da tabela de pedidos, tem que bater com esse código aqui. E aqui o segundo critério e o terceiro. Segundo critério, data de pedido maior ou igual a esta data. Terceiro critério, data de pedido menor ou igual a esta data. Enter. 391.686. Antes de replicar, temos que tudo que for referência à tabela de pedidos, colocar absoluto. Clicando em F4 em cada uma dessas células aqui. Também na data inicial, data final. A única que não vai ser absoluta vai ser o código do próprio vendedor. Agora sim posso replicar a tela embaixo. Veja que o valor já não é mais aquele total, porque ele está filtrando a data. Tá? Vamos fazer a da comissão e depois a gente vai fazer algumas verificações se deu tudo certo. A fórmula da comissão é muito parecida com a de vendas, só vai mudar que em vez de eu somar os valores totais, eu vou somar os valores de comissão. Eu poderia copiar a fórmula e ajustar, mas no caso eu vou digitar tudo de novo para você acompanhar, só que um pouquinho mais rápido. Igual a soma Cs, intervalo de soma é pedidos, valor de comissão, ponto e vírgula. Primeiro critério, código do vendedor. Tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a este vendedor, ponto e vírgula. Critério 2, data de pedido. Vamos lá na data de pedido, ponto e vírgula. Tem que ser maior ou igual, concatenado com primeira data, ponto e vírgula. Terceiro critério, data de pedido, ponto e vírgula. Menor ou igual, concatenado com data final. E agora ajeitamos a fórmula colocando os absolutos onde tem que ser absoluto. Replicamos lá para baixo. Pronto. As duas fórmulas estão aí. Agora vamos fazer as verificações se as fórmulas estão corretas. Vamos primeiramente verificar um vendedor. Por exemplo, Maria, código 02, vendas de 868 mil para este período de 1º de maio a 1º de outubro. Vamos lá em pedidos, vamos fazer uma filtragem pelo código vendedor 02. E agora eu vou filtrar só de 1º de maio a 1º de outubro. Eu posso fazer um filtro aqui, ou posso simplesmente verificar visualmente a partir de quando que é isso. 1º de maio é aqui, clico aqui, desço até 1º de outubro, que é aqui, e marco. 868.256. 868.256 está correto. Vamos verificar a comissão? Comissão daqui até aqui. Verifica que assim que eu marquei essas células, aqui o código, né, o número das células ficou também um cinza mais escuro para me auxiliar nessa tarefa de verificar
quais são as linhas. Então está só de maio até antes de 1º de outubro, somando 17.365 e confere. Né? Vamos fazer mais uma conferência. Vamos tirar a filtragem de vendedor, limpar o filtro. Vamos filtrar as datas de pedido. Lembra que é de 1º de maio a 1º de outubro. Então vamos incluir maio inteiro, junho, julho, agosto, setembro. E outubro temos que incluir apenas o dia 1. Ok? E agora vamos somar do primeiro. Cliquei no primeiro, rodo a tela para baixo, seguro Shift e tecla no último. Ele marcou a coluna toda. 2.451.665. Bateu aqui. Vamos somar as comissões? Clico no primeiro, desce até o último, clica em Shift, clica no último, autossoma 43.982, 43.982. Ótimo. Então nós temos corretamente a soma das vendas e da comissão para cada vendedor dentro desse período. Se eu mudar o período, por exemplo, colocar aqui 15/07, pronto, ele já mudou totalmente. Né? Mudar aqui para 10 de fevereiro, muda novamente. Então é dinâmico. E o que é essa coluna aqui de comissão? É uma checagem. Eu vou calcular novamente quanto foi a comissão de cada um desses vendedores, dividindo a comissão pela venda. Transformando em percentual, aumentando a quantidade de casas decimais e replicando até aqui embaixo. O número tem que bater um com o outro, porque se não bater, alguma coisa está errada nas fórmulas. Por isso que eu gosto de colocar checagens. Aqui deu divisão por zero, porque esses estão vazios, então a divisão dá zero. Se você não quiser que apareça divisão por zero, a gente edita essa fórmula e faz aquela checagem que fizemos algum tempo atrás. Se essa célula for igual a zero, coloco nada. Se não, eu deixo a fórmula que já estava. Replico até lá embaixo. Prontinho, sumiu. Agora vamos fazer o gráfico. E o gráfico que vamos utilizar aqui é o gráfico de pizza. Na outra aula nós fizemos aqui um gráfico de linha. O gráfico de linha é legal para mostrar como é que evolui um valor em função da mudança de outro valor. No caso aqui, como muda o produto, muda a quantidade acumulada de vendas. No caso, o gráfico de pizza que eu vou utilizar é uma espécie de fotografia de uma situação atual, onde eu quero comparar alguns valores para verificar a proporção entre eles, qual que foi mais e qual que foi menos. Que é o caso aqui, eu quero ver nesse período quais vendedores venderam mais e quais venderam menos. Não é uma evolução ao longo do tempo. Então, em vez de usar um gráfico de linhas, vamos usar um gráfico do tipo pizza. Vamos marcar a tabela todinha, desde o código do vendedor até o valor de vendas, que é o que me interessa, inserir gráfico de pizza. Vamos usar o primeiro, que é o mais simples. Vamos colocar aqui nesse espacinho que eu já deixei para ele. Só que eu não quero comissão, não quero esses outros valores todos. Eu quero pegar apenas as vendas. Então vamos em selecionar dados. Vamos desligar a comissão, a série vazia que está aqui no meio, deixar apenas as vendas. Pronto. Ele já colocou aqui os códigos e os nomes dos vendedores. Já colocou proporcionalmente essas vendas. Só que eu quero saber os percentuais. Dá para fazer isso automaticamente? Sim. A gente vai no tipo de gráfico aqui e escolhe algum que já calcule isso para mim. Por exemplo, esse. Vamos ver o que acontece se a gente mudar aqui. Olha, ele já recalcula para mim os percentuais. Está tudo automático. Só vou mudar o nome dele para ficar claro que são vendas em um período. Para ficar claro que não é a venda total, mas sim de um período, que no caso é esse período que eu estou digitando aqui. Tá ok? Então, na aula de hoje, nós vimos, primeiramente, como utilizar o soma Cs com várias condições, inclusive com comparação do tipo maior e menor, para calcularmos um valor de soma dentro de um período. E vimos como fazer um gráfico do tipo pizza,
que serve para comparar valores para saber a proporção entre eles. Ok? Se gostou da aula, compartilhe com os colegas, dá um like, não deixe de acompanhar nossa playlist, porque toda semana tem 2 aulas novas para você. Ok? Até a próxima aula.